Fala galerinha, tudo bem com vocês galera? Como é que vocês estão, hein galera? Gente, nesse vídeo de hoje galera, eu quero apresentar para vocês o chamado vetor gradiente, que a gente já conversou aqui no canal. A gente vai resolver galera, 3 exemplos, tá certo? Que eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente resolver, tá certo galera? De uma forma que a gente não vê todo dia, galera. Gente, eu recentemente tô meio sumido do canal de novo, né, galera? Ontem eu não postei vídeo porque, galera, eu tô estudando para as minhas provas que vão ter na escola. Então, por isso que ontem não teve vídeo. Tá certo, galera? Porque eu vou fazer prova de progressão aritmética. Aí eu tenho que estudar, né galera? Tem que estudar para fazer uma boa prova. Mas voltando ao vídeo, galera, que vai ter vídeo hoje, vamos embora aqui resolver esse exemplo, né? Galera, essa questão nos diz: calcule o vetor gradiente da função f de xy igual a x ao quadrado mais y à segunda no ponto 3 e 2. Galera, a primeira coisa que a gente tem que ter conhecimento para fazer essa questão é o que? Saber as derivadas parciais e também saber o que é o nosso vetor gradiente. Então, o nosso vetor gradiente é quem? O nabla, não vai se esquecer desse símbolo aqui, o nabla, tá certo? Operador del, esse nabla aqui, que vai ser, que é da função xy, que é composto pelas derivadas parciais, galera. A derivada parcial da função em relação a x e a derivada da função em relação a y. Você está achando que isso aqui é muito difícil? Ah, Júnior, isso aqui é muito difícil, mas não. Você vai ver que é extremamente simples. Qual é o primeiro passo? Calcular a derivada parcial da função. Vou até colocar aqui, olha. Calcular a derivada parcial da função para a gente descobrir o nosso vetor gradiente. Então, primeiro a gente vai derivar em relação a x, né, galera? Opa, esse f não é para estar aqui. Vamos derivar em relação a x, galera. Certo? Vamos derivar em relação a x. Derivada x a segunda mais y a segunda. Então, galera, a primeira coisa que você tem que pensar é a quem eu estou derivando a minha função. E a quem que eu estou derivando minha função, galera? Eu estou derivando a minha função em relação a x. Então, eu vou derivar em relação a x e y vai permanecer constante. Tá certo, galera? Como é que a gente vai fazer isso? Abaixar o expoente e diminuir uma unidade dele. Então, vai ficar igual a 2x. A gente repetiria o y à segunda se ele tivesse junto com o x à segunda. Então, nesse caso, é derivada da constante, que vale 0. Agora, a gente vai derivar esse carinha em relação a y. Derivada parcial. Tá certo, galera? Derivada parcial. Derivando aqui em relação a y da mesma função, só que a diferença é o que? Agora eu vou derivar em relação a y. A primeira coisa que você tem que bater o olho e pensar é a quem que eu vou derivar essa minha função. Então, galera, se eu vou derivar em relação a y, x ele é constante. Derivada da constante vale o que? Vale 0. Como eu falei para vocês, a gente só repetiria o x à segunda, nesse caso, se ele tivesse junto com o y à segunda. Só que eles estão separados, galera. Então vai ficar 2y. Encontrado o nosso
as derivadas parciais, galera, a gente vai montar aqui agora o nosso vetor gradiente. Certo, galera? A gente vai montar aqui agora o nosso vetor gradiente, que vai dar 2x e 2y. Mas só que ele pediu para a gente analisar no ponto 3 e 2. O que a gente vai fazer? Quem tem x, a gente vai olhar quem tem x e quem tem y. Vê só isso daqui, olha. Essa daqui é a nossa função. Aqui, esse 3 é o x e esse 2 é o y. Então, qual é a sacada aqui? Substituir. A gente vai ver quem tem x e quem tem y para a gente substituir. Essa variável, ela está fazendo o que aqui? Ela está multiplicando. Então substituindo, vai ficar, vejam só, vai ficar 2 vezes 3 e 2 vezes 2. Que esse resultado desse meu vetor gradiente vai ser igual a 2 vezes 3 vai dar 6 e 2 vezes 2 vai dar 4. Encontrado esse meu vetor gradiente. Agora, galera, terminou a parte do vetor sim. Mas, galera, vamos fazer uma sacada bem interessante aqui. Vamos meio que visualizar esse nosso vetor. Então, vamos lá, galera. Deixa eu só pegar a minha régua aqui. A gente vai fazer aqui agora uma figura no espaço tridimensional. Tá certo, galera? Por isso que é o chamado cálculo multivariável. Cadê? Nós vamos fazer aqui, galera, agora uma região 3D, tá certo, gente? Vamos fazer aqui uma região 3D. Pronto. Feita aqui a nossa região 3D, qual é a primeira coisa que a gente tem que pensar? A gente tem que ver os eixos. Vamos observar aqui agora, galera, os eixos. Esse eixo aqui, ele é o eixo X. Esse daqui é o eixo Y. E esse daqui é o eixo Z. Tem problema nenhum em inverter aqui. Não tá certo, galera? Agora, esse Z aqui, ele é a cota, o que a gente chama de cota. O eixo, na escola, a gente aprendeu o quê? O eixo X, ele é o eixo das ordenadas. E o eixo Y, ele é o quê? O eixo das abscissas. Tá certo, galera? Então, vamos montar aqui agora o nosso paraboloide. Certo, galera? Que é uma figura. Vamos montar aqui agora o nosso paraboloide. Galera, quando a gente for fazer isso aqui, a gente vai obter uma determinada altura. Então, o ponto que ele me deu aqui foi o que? O ponto X e Y. A gente vai ligar. O ponto X do eixo das abscissas vai ser qual? Vai ser o 3. Vou colocar um pouquinho mais pertinho do paraboloide. Tá certo, gente? Para não haver confusão. Pronto, aqui. Pronto, o eixo X é 3. E o eixo Y é 2, galera. E a gente vai fazer o que aqui agora? A gente vai, ó, ligar esses pontos. Tá vendo? A gente vai ligar esses pontos. Mas quando a gente for fazer isso, a gente vai obter uma determinada altura desse meu paraboloide.
a gente vai, galera, obter uma determinada altura do nosso paraboloide. Opa, deixa eu ver isso aqui. Beleza, agora sim. A gente, galera, a gente vai obter uma determinada altura desse meu paraboloide. Galera, eu só apaguei aqui somente para consertar, tá certo? Lógica mantém a mesma. Então, esse ponto aqui, ele é o que? O ponto 3 e 2, correto? E para a gente obter o ponto da coordenada Z, a gente vai fazer o seguinte, presta atenção, para você não ficar confuso. Vamos lá, vamos fazer isso aqui abaixo do nosso vetor gradiente. Deixa eu só marcar uma linha aqui para não haver confusão. Então vamos lá, galera. Nós temos a função f de x, y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir de novo quem tem x e quem tem y. Então vai ficar 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado e vai ser igual a 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3 vai ser 9. E 2 ao quadrado vai ser 4. 2 vezes 2 vai dar 4. 9 mais 4 vai dar 13. Então, nós temos aqui os pontos 3. Nós temos os pontos, cadê? 3, 2 e 13, galerinha. Tá certo? Mas aonde é que entra o meu vetor gradiente nisso tudo? O meu vetor gradiente, presta bem atenção. O meu vetor gradiente, ele vai ser ortogonal à curva de nível. Então, o meu vetor gradiente, ele está aqui, olha. O meu vetor gradiente, ele é esse daqui, galera. Então, quando a gente vai fazer aqui o paraboloide, meio que o Z, o eixo Z, ele vai fazer uma circunferência. Certo, galera? Mas vamos visualizar isso daqui. Então, esse círculo aqui que eu desenhei, que estava aqui desde o início, a gente vai meio que visualizar esse meu paraboloide de cima. Deixa eu pegar a minha reguinha aqui para a gente desenhar. Aqui vai ser o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Aqui o eixo o eixo X, que será o eixo das ordenadas, e o eixo Y, que será o eixo das abscissas. Certo, galera? O que é que a gente vai fazer? A gente vai ligar nos pontos. No ponto X é 3 e no ponto Y é 2. A gente vai o que? Ligar. Perdão aqui pelo desenho, tá certo, gente? Mas tá tudo certinho. Então, galera, a gente vai ligar no ponto. Isso aqui, galera, é o plano cartesiano, tá certo? Que você já viu na sexta série. O meu vetor gradiente, ele vai ficar aqui, olha. O meu vetor gradiente, que é um vetor perpendicular, ele vai ficar aqui. E esse meu vetor gradiente, ele é ortogonal à curva de nível. Muita gente se confunde com isso. Por que ele é ortogonal à curva de nível?
Porque tem uma reta aqui, meio que tem uma reta tangenciando esse meu vetor. Que vai o que? Formar um ângulo de 90 graus. Vai formar aqui, olha, um ângulo de 90 graus. O meu vetor gradiente, ele é ortogonal à curva de nível, por causa disso. Então, meio que essa representação aqui é uma forma da gente analisar de cima esse meu paraboloide aqui, tá certo? Então, anote aí que a gente vai para mais um exercício, tá certo, galera? Ah, galera, e detalhe também que eu esqueci de falar para vocês. Esse nosso vetor gradiente que a gente acabou de encontrar aqui, vai ser na verdade, olha, essa setinha aqui. Essa setinha que a gente encontrou é o nosso chamado vetor gradiente. Tá certo, galera? Esse daqui é o resultado do nosso vetor, tá certo, galera? Só uma observaçãozinha aí para vocês não se confundirem, ok? Já volto. Então, galera, voltei aqui com mais um exemplo para a gente resolver, tá certo? Dessa vez agora vai ser um pouco diferente, aliás, muito diferente. A questão nos diz: encontre o vetor gradiente de raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado no ponto 3 e menos 6. Galera, vejam só, calcular o vetor gradiente com uma derivada parcial de uma raiz, a gente vai ter que ter, galera, agora um pouco de, como é que eu posso dizer? A gente vai ter que ter um pouco de esforço para tentar aprender isso. Então vamos lá. Como é que a gente vai calcular a derivada parcial da raiz quadrada? É simplesmente a raiz quadrada de u, aqui vai estar elevado a 1 e a 2. Como a gente já viu, vai abaixar o expoente e diminuir uma unidade dele, mas só que vai ficar um expoente fracionário. Então vai ficar 1 sobre 2 raiz quadrada de u vezes u', que é o que? A derivada parcial. Que é a derivada parcial, galera. Beleza? Então vamos lá, vamos embora em calcular isso daqui. Como é que vai ficar? Veja só. A gente primeiro vai fazer a derivada parcial em relação a x, certo? Então vai ficar derivada parcial da função em relação a x, que vai ser igual ao quê? A 1 sobre 2 raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais y ao quadrado. Acabou? Não, faltou o' ainda, que vai ser a derivada parcial da sua função em relação a x, que de x ao quadrado mais y ao quadrado, galera, que vai ser igual a, aqui a gente vai derivar em relação a x, certo? Vai abaixar o expoente e diminuir uma unidade dele. Então aqui, galera, a gente vai fazer uma simplificação. Esse daqui com esse daqui. Então vai ficar x raiz quadrada de x a segunda mais y a segunda. Isso daqui vai ser a derivada parcial da sua função. Então a gente vai repetir o mesmo esquema, mas só que agora em relação a quem? É em relação a y.
Então vai ficar derivada parcial da sua função em relação a y, galera, certo? Em relação a y. Então, quem é a minha derivada parcial? Vai ficar, olha, 1 sobre 2 raiz quadrada de x à segunda mais y à segunda. Certo, galera? Isso daqui. Faltou o que agora? Faltou o linha, que é a derivada parcial em relação a y de x ao quadrado mais y ao quadrado, galera. Então a gente vai fazer o que? A gente vai fazer o mesmo esquema desse daqui de cima, mas só que agora em relação a quem? Em relação a y. Derivando aqui em relação a y, vai ficar, em relação a y a segunda, vai ficar 2y. X ao quadrado é derivado da constante, porque eles estão separados. Então, simplifica com esse carinha aqui, dá tchau para esses dois aqui, e vai ficar, galera, y, tá certo? Logo aqui em cima, y, e aqui embaixo, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Acabou? Ainda não. Falta ainda o nosso vetor gradiente. Falta montar o nosso queridíssimo vetor gradiente. Então vai ficar aqui, vamos colocar aqui, né? O nosso vetor gradiente, operador del. Esse triângulo de cabeça para baixo aqui é o operador del. Não vai se esquecer disso. Tá certo? E vamos montar aqui agora. Então vai ficar aqui o nosso resultado da nossa derivada que a gente acabou de encontrar, de x, raiz de x ao quadrado, y ao quadrado. A mesma coisa aqui. Como a gente está fazendo somente em relação a y, né, galera? Então vai ficar x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. O nome dessa regra aqui se chama regra das funções compostas. Tá certo, galera? Acabou? Não, não acabou, porque ele pediu para substituir. Então vai ficar o nosso vetor gradiente de... Agora a gente vai fazer o mesmo esquema do exemplo anterior. Quem tem x e quem tem y, a gente o que? A gente substitui. Então aqui em cima vai ficar 3. E aqui embaixo, galera, a gente vai substituir. X vai ficar 3 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado. Fazer o mesmo esquema aqui, galera. Fazer o mesmo esquema com o menos 6. A vírgula aqui, galera, serve para separar as componentes desse meu vetor. Importante isso para a gente não ter confusão, galera. Então vai ficar menos 6. Vamos repetir o mesmo exemplo daqui. Vai ficar 3 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado. E a gente faz o que? A gente fecha a raiz. A gente está muito próximo agora de encontrar o resultado. A gente vai agora resolver essa nossa raiz quadrada e vamos separar os vetores. Então vai ficar, galera,
3 ao quadrado vai dar 9 e 6 ao quadrado é 36. Base negativa elevada ao expoente par vai ser positivo. Então vai ficar 9 mais 36, que vai ser igual a que vai ser igual a 36 mais 9. 9 mais 6 vai dar 15. 0 mais 3, 3 sobe 1, 4. Vai dar 45. Da raiz quadrada de 45. Então vai ficar 3 sobre raiz quadrada de 45. Certo, galera? Como aqui é a mesma coisa, a gente repete o mesmo resultado. Só que agora vai ficar menos 6 com raiz quadrada de 45. Beleza, galera? Aí agora é somente a gente separar as componentes desse meu vetor. Como a gente está se tratando de um vetor gradiente, é importante que a gente especifique as direções. Como assim especificar as direções? Colocando seus vetores unitários. Então vai ficar, galera, 3 sobre raiz quadrada de 45 na direção I. A gente conversou sobre isso na aula do operador del, mais menos, perdão, viu, galera? Vírgula, separar os componentes do meu vetor. Foi falha minha aqui. Sobre raiz quadrada de 45 na direção J. Acabou. Esse daqui é o resultado do nosso vetor gradiente. O que é que a gente tem que ficar ligado aqui? Nas derivadas parciais. Percebam que toda vez quando a gente se refere aos operadores vetoriais, a gente sempre tem, galera, as derivadas parciais para a gente calcular a taxa de variação daquela função. Mas só que nesse caso aqui a gente usou a regra das funções compostas. Vou até anotar aqui. Essa daqui se chama regra da cadeia das funções compostas. Belezinha, galera? Essa daqui é a regra da cadeia das funções compostas. Tá certo, galera? Então, como eu havia dito para vocês antes, qual é o cuidado que a gente tem que ter aqui ao calcular as derivadas parciais? Como eu já falei para vocês muito no início, a gente tem que saber calcular as derivadas parciais. Tá certo, galera? Porque qualquer deslize nas derivadas parciais, a gente vai travar na hora de fazer o cálculo. Então, galera, copiem aí, que eu vou voltar com mais um exercício para a gente resolver, tá certo, galera? Pronto, galera, voltei. E agora, gente, a gente vai resolver outra questão muito parecida com a anterior que a gente resolveu. Vai mudar em alguma coisa? Vai mudar apenas uma variável a mais que a gente adicionou. Então vamos lá. Vai seguir a mesma lógica da regra da cadeia das funções compostas, que vai ser raiz quadrada de U, certo, galera? Vai ser raiz quadrada de U sobre quem? Sobre 1
sobre 2 raiz quadrada de u vezes u', que é a derivada parcial. Certo, galera? Então vamos lá, vamos calcular a derivada parcial em relação aqui carinha, ao x. Vai ficar a derivada da função em relação a x. Isso aqui eu estou aplicando na regra da cadeia das funções compostas. Então vai ficar, deixa eu colocar aqui, 1 sobre 2 raiz quadrada de x à segunda mais y à segunda mais z à segunda. Opa! Mais z à segunda. Vamos fechar aqui agora a raiz. Deixa eu colocar esse 1 bem aqui no centro. Vezes quem? Vezes agora o', que vai ser a nossa derivada parcial em relação a quem? Em relação a x. A gente está derivando em relação a x, que é o carinha que a gente quer encontrar o resultado da nossa derivada. Então vai ficar x ao quadrado, y ao quadrado, mais z ao quadrado, que vai ser igual a gente viu, a mesma coisa, galera, do exercício anterior. A gente tem que ficar ligado nas derivadas parciais. Então a gente vai fazer o que? Abaixar o expoente e diminuir uma unidade dele. Mas fazendo isso aqui em relação a quem? Em relação a x. Como as outras variáveis não estão com x, elas vão ficar como o quê? Como constante. Então vai ficar aqui 2x derivando em relação a x. A gente vai fazer a mesma coisa, olha. Simplifica com esse 2 e com esse 2 aqui. Então vai ficar, galera. Vou colocar aqui primeiro, galera, para a gente fechar a raiz, tá certo, galera? Para ficar bem centralizado aqui o nosso resultado. Para ficar bem centralizado aqui. Pronto. Encontramos a derivada em relação a x. Isso aqui, galera, a gente faz quando a gente precisa encontrar a raiz quadrada da nossa derivada parcial. Então vai ficar aqui. Agora a gente vai derivar em relação a quem? Em relação a y, certo? Derivada em relação a y. Eu vou até colocar um pouquinho mais para baixo para ficar melhor a visualização. Eu não quero confundir a cabeça de vocês, certo, gente? Derivada parcial em relação a y. Sobre quem? 2 raiz quadrada de x à segunda mais y à segunda mais z à segunda. Fechamos aqui a raiz, galera. Fechamos aqui a raiz, certo? Fechou? Não, faltou o' ainda, que vai ser o que? A nossa derivada parcial em relação a y de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a como aqui a gente está derivando em relação a y. Tome esse cuidado na hora quando você for derivar em relação à sua variável. Você tem que prestar atenção a qual carinha que eu vou derivar em relação à minha variável. Certo, galera? Então a gente vai derivar em relação a quem? Em relação a y. Vai ficar 2y, que vai abaixar o expoente e diminuir uma unidade dele. Certo, galera? A gente vai fazer aqui novamente a simplificação. Esse daqui com esse daqui vai ficar
Vou colocar aqui embaixo novamente, tá certo, galera? Pra gente fechar aqui, a nossa raiz. Opa! Pra gente fechar aqui a nossa raiz, mais Z a segunda. Em relação a Y, tá certo, galera? Nós encontramos esse resultado aqui em relação a Y. Agora a gente vai fazer em relação a outro carinha. Lembre-se que você tem 3 variáveis, então você tem que derivar também em relação a Z. Então galera, vai ficar a derivada da função em relação a Z. Galera, só um minutinho aqui, tá certo? Voltei, galera, só foi a minha mãe me chamando ali, mas vamos voltar aqui o raciocínio. Como a gente vai derivar em relação a 3 variáveis, quem é a minha terceira variável? A minha terceira variável é quem? É Z. Então a gente vai derivar essa nossa função em relação a Z. Por quê? Porque agora nós temos uma raiz quadrada de 3 variáveis. Tá certo, galera? Então vai ficar, olha, o mesmo esquema, não vai se perder. 2 raiz quadrada de x a segunda mais y a segunda mais z a segunda. Vezes o linha, que é a derivada parcial. Então vai ficar a derivada parcial em relação a z de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Seguir o mesmo esquema, só que agora a gente vai derivar em relação a z. As outras derivadas são constantes. Derivada constante é o que? É zero. Então vai ficar 2z, galera. Vai ficar 2z. E a gente vai fazer essa mesma simplificação aqui. Então vai ficar raiz quadrada de x a segunda mais y a segunda mais z ao quadrado. Fecha a raiz. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Em relação a z, galera. Pronto. Nós encontramos aqui esses 3 resultados, mas eu não sei se meu quadro ele vai caber, né, o resto das contas. Então, galera, vamos embora. Vamos agora calcular o nosso vetor gradiente. Certo, galera? O mesmo esquema do exemplo anterior, não tem diferença. A única diferença é que você agora tem 3 variáveis para você derivar. Então vai ficar, galera. Então vai ficar esses resultados que a gente acabou de encontrar, vai ficar x sobre raiz quadrada de x a segunda, y a segunda mais z a segunda. Beleza, galera? Vamos repetir a mesma coisa com y. Certo, galera? Vamos fazer a mesma coisa com y. Vai ficar x a segunda mais y a segunda mais z a segunda. Aqui em relação a y. Agora vamos fazer isso aqui em z. Vai ficar raiz quadrada de x a segunda mais y a segunda mais z a segunda. E vai ser, galera, de z. O resultado ficou meio troncho aqui no quadro.
Mas tudo bem. Só que ele pediu para a gente fazer o que? A substituição. Ele pediu para a gente fazer a substituição. Então vamos lá fazer aqui a substituição. Vai ficar. Então, galera, tirem uma foto dessa parte, tá certo? Que ela vai ser muito importante, ok? E a gente vai calcular agora. Vou apagar essa parte aqui, galera, porque não vai dar espaço no meu quadro, que a conta ela é muito grande. Então a gente vai fazer o que aqui? A gente vai substituir. Quem tem x, né, galera? Quem tem x vai ser 3 aqui, vai ser 3. Raiz quadrada desse nosso carinha aqui, que vai ser 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Deixa eu só apagar esse 3 aqui para a gente centralizar. Pronto, galera. E aqui, galera, a mesma coisa do anterior, em relação que vai ser 6, porque esse daqui é o y, aonde a gente vai substituir onde tem x e onde tem y. A mesma coisa desse meu vetor daqui de baixo, mesma coisa dessa raiz, menos 1 mais 5 ao quadrado. Perfeito, galera. Então aqui agora em relação a quem? A z. Opa, aqui é menos 1. É menos 1. É menos 1, galera. Certo? Menos 1. Aqui é que vai ser 5. Eu me confundi com outro exemplo, galera. Mas tudo bem, foi falha minha aqui. Mais menos 1 mais 5 ao quadrado. A gente vai o quê? Vamos fazer o mesmo esquema do outro exemplo que a gente fez. Vou colocar aqui embaixo. Esse daqui é o nosso vetor gradiente. Eu vou até fazer com vocês a raiz aqui, olha. Vamos fazer aqui a raiz 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Fazendo isso daqui, 3 ao quadrado vai dar 9. Base negativa elevado ao expoente par vai ser positivo. Base vai ser positivo, vai dar mais 1. 5 ao quadrado vai dar 25. Certo, galera? Vai dar 25. Então, fazendo isso daqui, 9 mais 1 vai dar 10. 10 mais 25 vai dar 35. Deixa eu só conferir aqui esse resultado. Opa! Vai dar 35. 5, 3. Realmente, vai dar 35. Então, aqui vai dar a raiz quadrada de 35, galera. Tá certo? Da raiz quadrada de 35. Então, a gente vai agora fazer o que? Vamos montar o nosso vetor. Então, vai ficar raiz quadrada de 35 aqui embaixo. Raiz quadrada de 35 não tem exata, certo, galera? Então, a gente mantém. Se aqui, por exemplo, fosse raiz quadrada de 25, aí a gente substituiria por 5. Mas raiz quadrada de 35, ela não é exata. A mesma coisa vai ser aqui. Raiz quadrada de 35. Só que aqui vai ter o detalhe do menos. Eu sempre me esqueço do menos. Não façam isso em casa, viu, galera?
E aqui vai ser o 5 sobre raiz quadrada de 35. Aqui, galera, a gente vai fazer o mesmo exemplo também do nosso anterior. Vamos colocar os vetores unitários. Então vai ficar aqui o nosso vetor gradiente, que vai ser igual a 3 sobre raiz quadrada de 45 na direção I. Isso aqui a gente está fazendo porque a gente está falando de vetores. Tá certo, galera? Vírgula menos 1 sobre raiz quadrada de 45 na direção J, vírgula 5 sobre raiz quadrada de 45 na direção K. Pronto, galera. A gente encontrou aqui o nosso chamado vetor gradiente, usando o que? A regra das funções compostas, utilizando a regra da cadeia das funções compostas. Você pode até se perguntar, mas Júnior, para que eu vou usar isso aqui na minha vida? Galera, em astrofísica, por exemplo, a gente sempre vai trabalhar com esses modelos aqui. Em astrofísica, por exemplo, em campos gravitacionais, a gente sempre vai lidar com esse tipo de gradiente. Porque o gradiente ele dá a direção de maior crescimento da função. E é por isso que ele é muito utilizado nos campos gravitacionais, galera. Tá certo? Então, gente, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, tá certo, galera? Isso vai ajudar bastante o canal. E, galera, espero que eu também tenha ajudado vocês, tá certo? Galera, eu entendo que realmente esse assunto ele é complicado, ele é mais complicado. A gente tem que ter um nível maior de raciocínio, certo, galera? Mas, galera, a gente está aqui para aprender e também para errar, tá certo? A gente sempre aprende com os nossos erros. Nunca se esqueçam disso, certo, galera? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado, galera. Ok? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Que Papai do Céu abençoe a todos vocês. E até o nosso próximo vídeo, galera. Se Deus quiser.